Vamos juntos espalhar o despertar da consciência. Inscreva-se, deixe seu like. Assim, o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vamos para mais um vídeo inspirador. Jesus proclamou: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Imagine uma aldeia na antiga Palestina, empoeirada e quente, onde as ruas são estreitas e as casas feitas de pedras. É um cenário simples, mas cheio de histórias. As pessoas ali levam suas vidas em meio ao trabalho duro, pela sobrevivência. Neste ambiente, um homem caminha entre eles, falando palavras de paz e esperança. Seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus não era como os outros líderes religiosos da época. Ele não tinha uma casa luxuosa e não usava roupas caras. Pelo contrário, Jesus era conhecido por sua simplicidade, por andar entre os pobres, os doentes e os marginalizados. Seu convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ecoava por aquelas ruas poeirentas, atingindo o coração de todos que o ouviam. A vida não era fácil para o povo. Quando Jesus disse: Vinde a mim, ele estava fazendo um convite radical. Não era apenas um chamado para que as pessoas o seguissem fisicamente, mas uma oferta de descanso espiritual, emocional e mental. Jesus estava pedindo que as pessoas confiassem nele de uma maneira que transcendesse o entendimento humano. Jesus estava dizendo: Deixe suas preocupações, suas lutas e seus medos comigo. Eu vou cuidar de vocês. Este convite é um ato de amor incondicional. Jesus sabia que todos nós carregamos fardos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Jesus sabia que muitas vezes nos sentimos sozinhos em nossas lutas, sobrecarregados pela vida e sem saber para onde nos virar. Ao nos chamar, Jesus oferece um alívio que o mundo não pode dar. Jesus promete estar ao nosso lado, nos guiar e nos dar forças para continuar. Os cansados e oprimidos a que Jesus se refere não são apenas aqueles que trabalham arduamente fisicamente. Jesus está falando de todos aqueles que, em algum momento da vida, se sentiram esgotados pela carga emocional e espiritual que carregam. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele peso que parece nunca desaparecer. Aquela tristeza que não tem explicação. Aquela ansiedade que te impede de descansar. Jesus reconhece a profundidade da dor humana. Jesus entende o que significa estar cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente drenado e espiritualmente exausto. Aqueles que perderam um ente querido, que lutam com doenças, que enfrentam dificuldades financeiras ou relacionamentos problemáticos, todos eles estão incluídos no convite de Jesus. Jesus conhece nossas dores mais profundas, as dúvidas que nos assolam e as noites sem dormir. Jesus não nos julga por isso, ao contrário, ele nos convida a vir até ele para encontrar descanso. Porque Jesus mesmo passou por sofrimentos e dificuldades, Jesus pode nos entender de uma maneira que ninguém mais pode. Quando Jesus promete alívio, ele está oferecendo algo muito mais profundo do que um simples descanso físico. Jesus está falando de um descanso que penetra nas profundezas de nossa alma. Este alívio é uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. É um descanso que vem de saber que, independentemente do que aconteça, estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus se descreve como manso e humilde de coração. Essa humildade e mansidão são a essência de seu caráter. Ele não força ninguém a segui-lo, em vez disso, ele convida. Jesus não vem com exigências pesadas, mas com uma oferta de amor e graça. Ser manso não significa ser fraco, significa ter poder sob controle. Jesus tinha o poder de curar, de acalmar tempestades, de ressuscitar os mortos, mas ele nunca usou esse poder para benefício próprio ou para dominar os outros. Sua humildade era evidente em como ele servia aos outros, em como ele se importava com os marginalizados e em como ele escolheu o caminho da cruz por amor à humanidade. Quando aprendemos com Jesus, aprendemos a viver de maneira diferente. Aprendemos a confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Aprendemos a viver em paz,
mesmo em meio ao caos. Aprendemos que a verdadeira força está na mansidão e na humildade. Descanso para a vossa alma é uma das promessas mais belas que Jesus nos dá. No mundo de hoje, onde o estresse, a ansiedade e a depressão são tão comuns, este descanso é mais necessário do que nunca. Jesus oferece um descanso que não é temporário, mas duradouro. É um descanso que nos permite enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Este descanso não significa a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus em meio a eles. Significa que, mesmo quando a vida é difícil, temos uma âncora para nossa alma. Temos a certeza de que Deus está no controle e que Ele nos ama com um amor eterno. É importante notar que Jesus não coloca condições em seu convite. Ele não diz, venha a mim se você for perfeito, ou venha a mim se você não tiver problemas. Ele simplesmente diz, vinde a mim, todos. Isso significa que não importa quem você é, onde você esteve, ou o que você fez, o convite de Jesus é para você. Talvez você sinta que não é digno de ir a Jesus, que tem muitos erros e falhas. Talvez você ache que precisa se limpar ou se consertar antes de vir a Ele. Mas Jesus não pede que você conserte sua vida antes de ir a Ele. Ele pede que você venha como está. Jesus é o único que pode realmente trazer cura e transformação para a sua vida. Jesus é a fonte de todo consolo, de toda paz e de toda esperança. Jesus é o bom pastor que cuida de suas ovelhas, que deixa as 99 para buscar aquela que está perdida. E Jesus está sempre pronto para nos receber de braços abertos. Apesar de terem se passado mais de 2000 anos desde que Jesus proferiu essas palavras, seu convite continua tão relevante quanto era naquele dia. Em um mundo cheio de barulho, de agitação e de incertezas, as palavras de Jesus são um porto seguro para nossas almas cansadas. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos desse descanso. As pressões da vida moderna, as demandas incessantes e as crises globais podem nos deixar exaustos e sobrecarregados. Mas o convite de Jesus permanece. Ele ainda nos chama para encontrar nele o descanso que tanto buscamos. Quando Jesus menciona tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando sobre a maneira como devemos viver nossas vidas em união com ele. O jugo era um dispositivo colocado sobre os ombros de 2 animais de trabalho, permitindo-lhes trabalhar juntos, dividindo a carga. Este era um conceito que as pessoas da época entendiam bem. Os agricultores sabiam que colocar 2 bois sob o mesmo jugo tornava o trabalho mais eficiente, pois ambos dividiam o peso da carga. Ao usar essa metáfora, Jesus estava dizendo que, ao seguirmos seus ensinamentos e caminharmos ao seu lado, nossa carga será mais leve. Isso não significa que nossas responsabilidades ou desafios desaparecerão, mas sim que Ele estará ao nosso lado, ajudando-nos a suportá-los. Seu jugo é suave porque ele não impõe fardos pesados como os líderes religiosos da época, que adicionavam camadas de regras e tradições que se tornavam impossíveis de cumprir. Jesus oferece um relacionamento baseado no amor, na graça e na misericórdia, ao contrário do legalismo que dominava a religião naquele tempo. Em vez de carregar o peso das expectativas humanas e das falhas, Jesus nos chama para caminhar com Ele, permitindo que Ele guie nossos passos e alivie nossos fardos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que estavam cansadas e oprimidas, e que encontraram descanso e alívio ao se voltarem para Deus. O caso de Davi, o rei que muitas vezes expressou seu cansaço e opressão nos Salmos. No Salmo 23, ele descreve Deus como um pastor que o leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, restaurando sua alma. Davi sabia que, mesmo em meio às dificuldades, ele podia encontrar descanso em Deus. E o exemplo mais tocante talvez seja o de Maria Madalena, que era atormentada por demônios e uma vida de pecado, até que encontrou Jesus. Jesus não só a libertou, mas também a restaurou, dando-lhe uma nova vida. Maria Madalena se tornou uma das seguidoras mais devotadas de Jesus, encontrando em seu amor e perdão o descanso e a cura que sua alma tanto precisava.
No mundo moderno, muitos de nós podemos nos identificar com o cansaço e a opressão mencionados por Jesus. Vivemos em uma era de constante conectividade, onde as demandas do trabalho, da família e das expectativas sociais podem se acumular de forma esmagadora. A ansiedade, o estresse e a depressão se tornaram comuns, enquanto as pessoas lutam para encontrar equilíbrio e paz em suas vidas. É aqui que o convite de Jesus se torna tão crucial. Jesus nos chama a parar e a descansar em sua presença. O descanso espiritual é mais do que apenas tirar um tempo de folga. É uma prática de entrega e confiança em Deus. Significa reconhecer que, por mais que tentemos controlar nossas vidas e resolver nossos problemas, há um limite para o que podemos fazer. Descansar em Jesus é deixar de lado nossas preocupações e confiar que Ele cuidará de nós. Esse tipo de descanso é ativo, não passivo. Envolve buscar a Deus em oração, meditar em suas promessas e permitir que sua paz inunde nosso ser. É uma escolha diária priorizar nosso relacionamento com Deus acima das distrações e pressões do mundo. Jesus não discrimina ninguém com base em sua condição, passado ou presente. Jesus chama todos, os ricos e os pobres, os fortes e os fracos, os justos e os pecadores. Todos são bem-vindos para encontrar alívio em seus braços. No Evangelho de João, Jesus diz: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora." Essa é uma promessa incrível de aceitação e amor incondicional. Não importa quão quebrados ou imperfeitos sejamos, Jesus nos recebe de braços abertos. Pense em Zaqueu, o cobrador de impostos desprezado pela sociedade por sua desonestidade. Ele era um homem rico, mas espiritualmente pobre e isolado. Quando ouviu que Jesus estava passando por sua cidade, Zaqueu subiu em uma árvore apenas para ter um vislumbre do Mestre. Para sua surpresa, Jesus olhou para ele e disse: "Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa." Aquele encontro mudou a vida de Zaqueu. Ele encontrou em Jesus o que nem toda sua riqueza poderia lhe dar: perdão, aceitação e uma nova vida. Esse é o coração do convite de Jesus. Ele deseja entrar em nossas vidas, exatamente como somos, e transformar-nos de dentro para fora. Jesus não espera que resolvamos nossos problemas ou que alcancemos um certo nível de bondade antes de virmos a Ele. Jesus nos chama para virmos agora, como estamos, com todos os nossos fardos, e promete nos dar descanso. O convite de Jesus não é apenas para momentos de crise ou desespero, é um chamado para o nosso dia a dia. Cada um de nós carrega algum tipo de fardo, seja ele relacionado ao trabalho, à família ou à nossa vida interior. Jesus nos chama a trazer esses fardos a Ele diariamente e a confiar que Ele nos ajudará a carregá-los. Como isso pode ser aplicado de forma prática? Aqui estão algumas maneiras. Oração e meditação. Diária. Separar tempo todos os dias para orar e meditar e entregar nossas preocupações a Deus. Mesmo que sejam apenas alguns minutos, esse tempo de comunhão com Deus pode trazer paz e clareza para o dia que está por vir. Gratidão. Praticar a gratidão pode mudar nossa perspectiva. Ao focarmos nas bênçãos de Deus em nossas vidas, começamos a ver que, mesmo em meio às dificuldades, Ele tem sido fiel e bom. O convite de Jesus não é apenas para este momento presente, mas aponta para uma esperança futura. Ele promete que, um dia, todo cansaço e opressão acabarão para sempre. No livro de Apocalipse, João descreve uma visão do céu, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta promessa de um novo céu e uma nova terra é o destino final de todos aqueles que aceitam o convite de Jesus. É um futuro onde encontraremos descanso eterno na presença de Deus, onde toda tristeza será transformada em alegria e toda luta será finalmente recompensada. Mas enquanto vivemos neste mundo,
com todos os seus desafios, podemos experimentar um antegosto desse descanso celestial ao aceitar o convite de Jesus em nossas vidas diárias. Podemos viver com a esperança e a confiança de que, independentemente das circunstâncias, Jesus está conosco, aliviando nossos fardos e guiando nossos passos. Quando Jesus convida os cansados e oprimidos a virem até Ele, Ele não está apenas oferecendo alívio temporário, mas sim um processo profundo de cura e restauração. Muitos de nós carregamos feridas emocionais e espirituais que se acumulam ao longo da vida. Essas feridas podem vir de relacionamentos quebrados, perdas, falhas pessoais ou mesmo do peso de expectativas não alcançadas. Jesus entende essas dores como ninguém mais pode. Durante seu ministério, ele se encontrou com pessoas quebradas e restaurou suas vidas de maneira completa. Jesus não apenas resolve o problema imediato, mas nos dá a capacidade de viver em liberdade, deixando para trás as cicatrizes que nos prendem. Aceitar o convite de Jesus é também receber uma nova identidade. A Bíblia fala sobre sermos uma nova criação em Cristo. Isso significa que, ao virmos a Ele, não somos definidos por nosso passado, erros ou pelos rótulos que o mundo nos deu. Em vez disso, somos filhos e filhas de Deus, amados e aceitos. Essa nova identidade é crucial, porque muitas vezes o cansaço e a opressão que sentimos estão ligados à forma como nos vemos. Podemos nos sentir inadequados, falhos ou presos ao nosso passado. Mas Jesus nos convida a ver a nós mesmos através dos olhos de Deus, como seres amados, valiosos e destinados a um propósito. Essa mudança de perspectiva é transformadora. Quando nos vemos como Deus nos vê, começamos a viver de maneira diferente. As pressões e expectativas que antes nos sobrecarregavam começam a perder o poder sobre nós. Em vez de viver em função das opiniões alheias ou das nossas próprias inseguranças, começamos a viver em função do amor e da aceitação incondicionais de Deus. Outro aspecto poderoso do convite de Jesus é o perdão que Ele oferece. Muitos dos que estão cansados e oprimidos carregam o peso da culpa e da vergonha. Nossos erros podem ser um fardo esmagador, e a culpa pode nos prender em um ciclo de autodepreciação e desesperança. Jesus, ao dizer "Vinde a mim", está oferecendo o perdão total e a libertação de todas as nossas faltas. Ele carregou em si mesmo todos os nossos pecados na cruz, e por meio de sua morte e ressurreição, nos deu acesso ao perdão de Deus. Esse perdão é completo e irrevogável. Não há pecado grande demais que o amor de Deus não possa cobrir. Lembre-se da história da mulher apanhada em adultério. Ela foi trazida aos pés de Jesus pelos líderes religiosos, que esperavam que ele a condenasse. Mas, em vez disso, Jesus desafiou aqueles que estavam prontos para apedrejá-la, dizendo: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." Um por um, todos se afastaram, e Jesus, olhando para a mulher, disse: "Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais." Nesse momento, Jesus não apenas salvou a mulher de uma morte certa, mas também a libertou do peso, do pecado e da vergonha. Esse mesmo perdão está disponível para todos nós. E ao experimentarmos esse perdão, somos libertos do fardo que nos oprime e podemos viver em nova liberdade e paz. Jesus não apenas oferece alívio para o presente, mas também um caminho de paz e esperança para o futuro. Jesus nos ensina a viver de forma diferente, a enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. Isso não significa que não teremos problemas, mas que agora temos uma âncora segura para nossas almas. Além disso, Jesus nos dá esperança de que, independentemente do que enfrentemos, Ele está conosco, guiando-nos e sustentando-nos. E mais importante, esperança de que um dia estaremos com Ele na eternidade, onde não haverá mais dor, cansaço ou opressão. Quando aceitamos o convite de Jesus, nossa vida se torna um testemunho vivo de sua graça e poder.
outros podem ver a mudança em nós, como a paz substitui a ansiedade, como a alegria toma o lugar da tristeza e como a confiança em Deus nos sustenta em tempos difíceis. Esse testemunho não é apenas para nosso benefício, mas para que outros também possam ser atraídos a Jesus. Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quando vivemos como luzes no mundo, mostramos aos outros o caminho para o descanso e a paz que encontraram em Jesus. O convite de Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é um convite que continua a ressoar ao longo dos séculos. Ele é para todos, em qualquer lugar e em qualquer tempo. É uma chamada para deixar de lado os pesos e preocupações e encontrar em Jesus tudo o que precisamos para a cura, perdão, nova identidade, paz e esperança. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, o convite de Jesus é uma âncora firme. Jesus nos chama para descansar em sua presença, confiar em seu amor e caminhar com Ele em todas as circunstâncias da vida. Ao aceitarmos esse convite, não só encontramos descanso para nossas almas, mas também descobrimos um propósito maior para nossa existência, vivendo na plenitude do amor de Deus. Canal Poderoso Despertar. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe.